Boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Meu convidado entrar. Isso aí, vamos entrar, gente. Meu convidado chegou aqui. Bom, cadê? Deixa eu ver se eu consigo convidar você aqui. Aqui não. Rubens. Ah, vamos esperar o Rubens aí. Vai chegando, gente. Aí, Rubinho. Boa noite, Opa! Rubens. Tudo bom, Fernando? Boa noite. Prazer você aqui comigo nessa noite. Prazer é meu, cara. Obrigado aí pelo convite, tá? Vamos tentar somar aí na medida do possível. Agradecer ao convite e também parabenizar aí o trabalho que você vem fazendo nos últimos meses aí sobretudo aí no Parque Fernanda, né, Fernando? Região Muito, né? de nascer. É isso aí. A gente tem que se unir. Graças a Deus tenho amigos que entram nessa jornada aí comigo, que soma comigo. Eu só sou intermediário, eu só estou sendo intermediário, mas foi muito prazeroso, está sendo muito prazeroso ajudar as pessoas através dos meus amigos, né? Isso que é importante, né? Eles se sensibilizar com o momento. Tá todo mundo sensível. Você mais do que ninguém sabe disso. Mas é isso Sim, aí, né? sim, Eu fico muito feliz, assim. sim. Nossa, é uma experiência que está sendo muito gratificante. Bom, eu vou falar um pouquinho Boa, de você Fernando. aqui, Rubens. Para quem não conhece, o Rubens é amigo de infância, né? A gente que estou aqui no Beatriz, muitas pessoas conhecem. Se formou em psicologia, né, da linha cognitiva e comportamental. É um psicólogo especialista em ansiedade e depressão para adultos e para crianças. Né? Tem uns trabalhos que ele faz nas escolas, né? Levando a questão do bullying também nas escolas. E eu tive o insight de convidá-lo para falar um pouco, né, de como está sendo esse momento e como vai ser o pós-pandemia. Beleza, Rubens? Pode começar aí a falar um pouco do o novo normal, como você disse. É, sim, exatamente isso, né, Fernando? De uns tempos para cá, é igual essa semana, acho que eu startei um vídeo na segunda, né? Justamente sobre esse tema do novo normal. E é um termo que a gente, agora, né, de uns dias para cá, começou a ser utilizado. Até um pouquinho atrás, antes de começar a pandemia, se falava do voltar ao normal, né? Voltar ao normal. A vida voltar ao normal. E aí viu-se que não existe esse antigo normal e agora já se introduziu o novo, né? Novo normal. Novo Então, normal. nessa live aqui, a ideia é a gente justamente poder refletir, primeiro, como que eu quero que volte para o normal antes, né? Coisas que, em tese, já não estavam funcionando de forma bacana. Então, que normal era esse de antes, né? E que normal é esse de agora? Qual é esse novo normal? Então, para hoje eu separei aqui a nossa, pelo menos o meu material aqui está separado em tópicos, justamente para a gente já começar abordando esse conceito e dividindo ele em dois, né? Que é novo, que por si só já gera ansiedade, né? Novo. Tudo que é novo, Vamos né, pensar gera ansiedade. num ambiente, por exemplo, num ambiente empresarial. Está numa empresa. Bastou ter aqueles rumores de que teve uma mudança, de que algo novo vai acontecer, todo mundo já, pô, que será que O que está vai dar? O que vai acontecendo, né? É acontecer? verdade. Sim. Então, só o fato da palavra novo
já por si só já causa aí ansiedade, né? A gente. E o novo, como eu digo, ele tira a gente, ele desinstala a gente do que já é conhecido. Então, automaticamente gera aí um nível de ansiedade, né? E o normal, que aí é outro conceito que a ideia é justamente nessa live a gente explorar um pouco mais. O que é ser normal? Né? O que é essa normalidade que a gente tanto busca e que, enfim, o que significa, o que representa. Então, a ideia não é aqui eu ficar falando e discorrendo sozinho, tá, Fernando? Eu não sei se aí vai ficar aberto para o pessoal também fazer perguntas, Sim, enfim, sim, fazer sim. observações, né? E a partir daí a gente vai conversando, tá? Tá, não, então, caso as pessoas que tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar aqui. Eu vou anotando aqui e vou perguntando. Eu tenho algumas também, mas aí a gente vai discorrendo e vamos fazer um bate-papo aqui bem bacana. Boa. Ó, Então vamos começar aqui. Isso. Vou começar então a gente chegando nesse, tentando entender, ampliar um pouco mais esse conceito do novo normal, né? Então, antes da gente entender aqui, poder discorrer o que é normal, tem um conceito que vem antes do normal, que é o conceito de comum, né? Então, o ser humano, né, Fernando? Todos aí que estão participando, agradeço, né, a todo mundo que entrou na live, que está participando, enfim. Nós, como seres humanos, desde sempre, a nossa intenção, nosso objetivo é essa busca pela normalidade, né? Então, o que está por trás da normalidade? E o conceito que está por trás dessa normalidade é justamente o conceito de segurança, tá? Segurança. Então, o normal é o equivalente a seguro. Então, tudo que está funcionando de maneira normal, em tese, é o que está funcionando de forma segura, que assegura a sobrevivência da nossa espécie, que assegura o bem-estar dos indivíduos, né? Então, por exemplo, você tem aí sua atividade, seu grupo de karatê, né? Inclusive, eu acho que você coordena alguns projetos voltados para isso. Então, dentro desse grupo de karatê, né, vocês têm aí normas que a partir do momento que elas são implementadas e absorvidas por quem está fazendo parte desse grupo, faz com que esse grupo funcione dentro de uma normalidade. Então, essa norma, esse conceito de normalidade, ele não é amplo, não é, ou melhor, ele é amplo, não é algo que é adquirido. Ninguém adquire a normalidade, né? A Então, normalidade ela existe à medida. seria uma adaptação, então. Exatamente. A É uma adaptação do adaptação momento. que perfeito, Fernando, uma definição perfeita. Uma adaptação do momento. Então, os grupos, né, nós como sociedade, nós vamos nos adaptando às diferentes regras sociais, às culturas, enfim, cada cultura com as suas convenções, e o comportamento de cada indivíduo a partir desse que é convencionado socialmente é o que é considerado normal, cara. Então, na prática, esse conceito de normalidade é muito, muito amplo e muito difícil. O problema é que todos nós nos achamos pessoas normais, 100% normais, né? E na prática Ninguém. não é assim. Você falando do karatê, no esporte, você acha que ele ajuda nessa questão de adaptação ser mais fácil, a normalidade chegar mais fácil, mais rápido, através do esporte? Como eu disse, sendo um conceito amplo, Fernando, a normalidade, a gente vai pensar que, assim, dentro ali das regras dos diferentes esportes, existem comportamentos que se esperam que aconteçam para que aquelas pessoas sejam consideradas normais dentro daquele, né, daquele grupo, daquele esporte, né? E já a normalidade no âmbito mundial, que é o que a gente está tratando aqui, é algo muito, muito complexo, é muito amplo, né? E a normalidade no sentido de comportamento individual, isso amplia mais ainda. Todos nós, em algum momento aí da vida, Fernando, cometemos, agimos de forma imprudente, que foge dessa ideia de normalidade. Vamos pensar mesmo aí enfim, nos bairros, a gente vê e é comum os jovens, por exemplo, abusar de álcool, né, nos pancadões, enfim. Isso é algo comum. Por quê? Porque entre os jovens é convencionado de que quem está ali no meio está para se divertir, e a bebida, enfim, faz parte daquela convenção e, portanto, é considerado normal. Só que à medida em que eles colocam em risco a própria vida,
ou a saúde, então essa normalidade se perde. Então, tudo que coloca em risco, né, o ser humano foge do conceito de normalidade. E a gente está num momento em que esse comportamento humano, dependendo de como ele vier a ser adotado aí nos próximos meses, próximos anos, aí, enfim, até que venha essa vacina, em relação à pandemia, uma coisa prática que a gente pode falar como exemplo. O uso da máscara. A gente ainda vê pessoas que não utilizam a máscara, né? Não Eu tenho utilizam. exemplo. Como eu tenho comércio, é assim, eu vejo muitas, tem uma resistência muito grande, né? Das pessoas pegar e assimilar o uso da máscara, né? Só que eu acho, agora vai ser tudo normal, antes era normal, não era usual a gente usar máscara, né? E agora Sim, vai ser o normal a gente estar de máscara, né? E acho que em todos os lugares, não só a máscara, mas o cuidado, né? Você falou sim. dos bairros, dessa questão assim da juventude, dos jovens, né? Você acha que na questão da pandemia aqui na periferia ou nos bairros periféricos, você acha que impactou mais essa questão de não ter um espaço, né, amplo? Porque a normalidade, o quintal da casa, eu costumo dizer que o quintal da casa na periferia é a rua, né? Então, na questão do isolamento, na questão, né, do cotidiano, o normal que seria da periferia era a rua, né? E hoje, para a gente ter o isolamento social, a gente percebe aqui na periferia que é muito difícil, né? E é muito difícil levar essa mensagem do isolamento social na periferia. Sim. Fernando, não dá para a gente negar, né, que nos bairros mais periféricos, inclusive acho que alguns estudos mostram aí que a taxa de mortalidade é 10 vezes maior, né, do que em bairros de classe média, enfim. Então, cara, não dá para mentir, né? Vamos ser realistas aqui que muita gente, a aglomeração é maior. Então, esse novo conceito de normal, que uma das ideias implica aí no distanciamento entre as pessoas, nos bairros mais periféricos isso é quase que inviável, né? Às vezes são muitas É pessoas bem, na mesma casa, no mesmo espaço. Então, dificulta. O ambiente, né? O ambiente em que a pessoa está inserida pode sim dificultar a adesão a esse conceito de normalidade. sim. Lembrando que quando a gente está falando aqui de normalidade, por exemplo, Fernando, as pessoas falavam, voltar ao normal. Quem pega transporte público, né? Que vai como uma lata de sardinha ali nos horários de pico. Isso é o normal? Isso É, foi convencionado como normal? Não, né? Isso é comum. A gente vê e acontece. Só que está fora do normal, porque bota em risco quem tá ali nesse transporte público, tá? E não é diferente nas periferias. Então, é complicado quando a gente fala de exigir determinados comportamentos dentro da normalidade, a partir do que a gente está falando, que é a segurança, né? Quando se tem aí pessoas aglomeradas por uma questão de falta de espaço físico, muitas vezes, né? Já o uso da máscara, eu acho que é outra coisa, Fernando. O uso da máscara, eu acho que isso aí independe de espaço físico, independe de bairro, independe de classe social. Isso está muito ligado a um conceito que a gente vai falar também, que ele é mais da psicanálise, mas que eu gosto de usar na cognitiva também, que é pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então, tem pessoas que vivem desafiador. mais. É mais ou menos isso aí mesmo, Fernando. Então, Mas você falou do normal, assim, a insegurança, né, Rubens? A gente está vivendo um momento de insegurança, né? Porque a gente não tem perspectiva de quando vai ser, como vai ser, né? Cada dia é um novo para a gente, né? Porque a gente não tem perspectiva, né? Não consegue enxergar uma luz no fim do túnel no momento. Então, o que a gente... A insegurança, eu acho que para o ser humano é muito ruim, né? Traz essa questão da ansiedade, o transtorno, né? Insônia, né? Eu acho que essa questão da insegurança é muito complicado, né? E a gente não sabe a questão econômica também. Muitos pais de família que estão, né, parados em casa e vai passando o tempo. A gente já está praticamente aí quase 70 dias, né? É bem complicado. sim. A gente pode dizer, Fernando, que quando a gente fala de ansiedade, tá?
a matéria-prima, um dos principais combustíveis aí da ansiedade do ser humano é justamente a preocupação, né? A preocupação e o medo. Então, se a gente pensar que todos nós nascemos com um reservatóriozinho aqui de ansiedade, ele vai sendo abastecido, né, ao longo da vida, vamos pensar que os dois principais combustíveis seriam o medo e a preocupação. Então, por regra, todo ansioso, ele se preocupa demais, ele pensa demais. Isso é quase que uma regra, tá? E muitas das vezes essas preocupações, elas vêm com a antecipação do resultado. Então, é o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Fato é que a gente está num momento, como você bem colocou, que, além de tudo muito incerto, né, para muitos, a grande maioria, a gente mentalmente, a gente tende a antecipar os resultados, tá? Isso é natural. Verdade. Isso é natural. Faz vários cálculos, faz vários cálculos. Sim. E nesse sentido, nesse contexto que a gente está, essa antecipação tende a ser negativa, obviamente, para a grande maioria. Então, essa antecipação de resultado, quando a gente fala de pensamento, né, pensamento ansioso, é o que desgasta, é o que gera e eleva aí o nosso nível de ansiedade. Aí talvez a pergunta seja, Rubens, mas como que eu vou projetar algo positivo, ou pensar mais positivo, fazer aí uma projeção mais positiva diante de tudo que eu vejo, né? Então, a ideia aqui não é ser fantasioso, tá, Fernando? Não, vamos fantasiar, pensar positivo que tudo vai dar certo. Conversa fiada. Conversa fiada. A gente tem que pensar de forma organizada. É diferente de pensar positivo, né? Quando eu organizo aqui minhas ideias, quando eu... inclusive, tem um exercício que eu vou propor aqui ao longo da live, chamado a hora da preocupação. Pode parecer uma coisa imbecil, idiota, mas só de você mentalmente, todos os dias pela manhã, ou na noite do dia anterior, acordar, estabelecer uma hora do dia seguinte, ou daquele dia em questão, para você se preocupar, já vai te aliviar imensamente a questão da ansiedade, cara. Então, Por quê? Porque os pensamentos ansiosos, preocupação, eles vão surgir ao longo do dia, né? Não tem para onde escapar, você não consegue controlar o que vem à sua mente. Mas quando chega, você pode dar um comando de, opa, calma aí, a gente tem ali das 15 às 15h30 para sentar e pensar nesse assunto. Seja uma questão familiar, seja uma questão de uma possível perda de renda, enfim. Que é o que a gente chama de organizar as preocupações. Então, a gente vê muito discurso furado e um pouco até meio fantasioso em relação a questões de pensamento e de como reduzir grau de ansiedade, né? Porque parece que assim, basta pensar positivo. Não. Como você pensa positivo diante de um cenário que é totalmente desfavorável? Não tem como, não tem como. Só que quando você deixa que esses pensamentos dominem a sua cabeça, esses pensamentos de preocupação, pensamentos ansiosos, a maior parte do dia ou do tempo, aí é onde a gente tem problema, né? Onde a gente se consome, a gente é consumido por eles e não consegue chegar a lugar nenhum, porque a gente não resolve. A coisa ainda não andou, né? Eu sou bem ansioso, viu, Rubens? Vou confessar aqui para você. Eu sou bem ansioso. Toda vez que eu tenho um evento assim, disso desde quando eu praticava, desde quando eu comecei nos campeonatos de karatê, quando era o dia anterior, tipo, geralmente o campeonato era sempre no domingo. Então, no sábado, eu demorava para dormir, eu ficava muito ansioso, né? E até hoje, qualquer coisa, qualquer evento grandioso na minha vida, eu sou bem ansioso mesmo. Então, aí a ansiedade nesse sentido, você que é esportista, enfim, e tem esses eventos que representam algo importante para você, ela é positiva desde que não comprometa o seu sono, né, na noite anterior, desde que ela sirva para você se preparar melhor, né, Fernando, para o momento ali do evento. Então, o ponto aqui é assim, a ansiedade não é algo ruim que a gente não deve ter, né? Se o que pauta a nossa ansiedade é o nosso medo e as nossas preocupações, isso é o que faz também a gente sobreviver, né? A gente viver seguro. Então, sem ansiedade, sem medo, sem preocupação, aí também ninguém vive, né? Aí a coisa descamba. O ponto aqui é o grau e a frequência. O grau, a frequência e a qualidade também desses pensamentos, de tudo que vem aí à nossa mente. A gente organizar é um método bem bacana, Fernando. Tá bom. Bom, vou tentar usar isso daí.
o momento da preocupação. Pensa que vai ajudar sim, todo mundo que está acompanhando também, eu sugiro que faça, que não vai perder não. Esse exercício deve ser muito bom. Eu tento relaxar, mas é difícil. É. Não sei se tem pergunta ou não, enfim. Bom, até agora não teve nenhuma pergunta não, o pessoal só tá mandando coraçãozinho aqui, viu, Rubens? Coraçãozinho, o Viber Consentidor BR deu kkk aqui para nós. A Helene mandou aqui um show. Então, A Elaine é colega de trabalho. A Jace Belchior também aí. mandou um joinha aqui para nós. Vamos ver aqui quem mais mandou alguma coisa. Pergunta até agora não. A Luana mandou coraçãozinho, sua irmã. O Maico também está aqui, mandou um abraço. É isso aí. Mas até agora não mandou nenhuma pergunta aqui. Se vocês tiverem pergunta, gente. Eu vi passando alguma, talvez. Pode mandar aqui que eu pergunto. Não sei se eu vi passando alguma pergunta, enfim, passou algum texto grande aí que falava alguma coisa de criança, não sei. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. O Rubens, existe algum tipo de exercício ou atividade para ajudar as crianças no cenário atual? Conseguiu ouvir aí? Se existe algum tipo de exercício para ajudar as crianças, se for no sentido de ansiedade, né? Pensando aqui em ansiedade e depressão, é difícil a gente falar assim uma atividade específica para uma criança que é mais ansiosa ou que é mais hiperativa, enfim. Até porque tudo vai depender das condições ali também, do ambiente, né, Fernando? Fato é que a criançada tem muito mais energia do que nós adultos, né? Energia tanto física como mental. Então, canalizar, arrumar uma forma de canalizar essa energia da criançada é o único meio, né? Mas isso é um ponto. A gente muitas vezes no consultório, Fernando, recebe demanda de criança, tá? Como se fosse a criança ansiosa, quando na verdade a criança é um reflexo, né? A criança é um reflexo ali da família. Então aí tem que também o adulto entender o que de ansiedade nesse ambiente aí é dele adulto, e que confunde com a ansiedade da criança, enfim. Não sei se é essa... Era a mesma pergunta que eu tinha, viu? Porque assim, nessa questão da pandemia, todo mundo em isolamento, as crianças em casa, né? E como que organizar essa criançada toda em casa, sem ir para a escola, né? Porque aí são muito ativos, né? As crianças são muito ativas, é diferente de um adulto, de um jovem, né? Como organizar isso? Ó, tem outra pergunta aqui, ó. Rubens, qual a diferença entre ansiedade e preocupação? É da Elaine. Elaine Alves Ferreira. Sim. Um abraço, Elaine. Elaine, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Elaine por um tempo, né? Uma pessoa muito gente boa. Agradeço pela participação aí na live e pela pergunta, tá, Elaine? A gente bateu bastante papo já. Elaine, então vamos pensar assim, entre preocupação e ansiedade. A preocupação, ela é um dos combustíveis da ansiedade, né? Então, assim, eu me preocupo com algo. Isso é natural e todos nós nos preocupamos com coisas, né, da vida. E essa preocupação, ela é saudável, então a gente precisa se preocupar. Fernando, como você exemplificou, você tem lá um campeonato de karatê que você está aguardando ansiosamente, né? Você precisa se preocupar de como você vai estar preparado para isso. Se você está coordenando ali um time, como que o seu time se preparou, se está preparado o suficiente para, né, apresentar um bom resultado. Então, a preocupação, ela num nível bacana, num nível de preparo, ela não gera ansiedade. Não gera ansiedade. Ela é, inclusive, uma ferramenta nossa, é uma ferramenta cognitiva, né? Nossa mente, uma das funções da nossa mente é se preocupar, tá? Então, a preocupação, ela não é ansiedade. A preocupação é algo natural. A preocupação é algo natural que a gente tem e que serve para muitas coisas. Ela é útil, muitas vezes, e ela se torna inútil quando ela, de forma excessiva, né, vem aí a nossa cabeça, que é o que a gente chama de pensamentos intrusivos, né? Então, é aquela preocupação que fica recorrente, eu não consigo me livrar dessa preocupação, não tomo nenhuma ação a respeito dela, e essa preocupação, quando eu gero um resultado antecipatório, ela tende a ser negativa, gerar ansiedade.
Então, a preocupação quando eu gero o resultado antecipatório, ela é muito complicada. Seja para Eu o acho bom ou para o que, ruim. ô Rubens, eu acho que vai de encontro com a outra pergunta aqui, ó, da Heavy Hard. Como lidar com o medo de voltar ao trabalho? Acho que é uma pergunta da maioria dos nossos amigos, das pessoas que estão assistindo. Como lidar com esse medo de voltar, essa insegurança de voltar ao trabalho, de não saber, né? Porque a gente não sabe como vai ser, né? E acho que a gente tá o novo normal. Como que vai ser essa volta ao trabalho? Sim. O que eu posso dizer em relação a essa volta, né? Vamos pensar que cada pessoa está num contexto diferente, né, Fernando? Então, às vezes, uma pessoa que, por exemplo, já estava de saco cheio de onde trabalhava, o que não me parece o caso, mas vamos pensar assim. Às vezes, para uma pessoa assim, pô, o momento está excelente. Talvez vá ser o momento que ela vai ser desligada da empresa, enfim, poder dar um novo rumo profissional para a vida. E tem o contrário disso também, que são as pessoas que talvez tenham receio da perda aí da renda, do próprio emprego, que aí é outra coisa, né? Então, eu acho que esse medo da volta ao trabalho, a gente só precisa entender em que contexto que se aplica. Se é o de perder o trabalho ou é o de não saber aí como vão se dar as relações. Porque as relações entre pessoas, Fernando, seja no ambiente de trabalho ou fora dele, vão mudar, né? Vai entrar na nova normalidade. Vamos pensar que é o equivalente a gente mudar para um país de temperatura muito fria. Vamos imaginar esse exercício. Vamos pensar que do nada aqui um grupo de brasileiros foram morar lá num país super gelado. A gente vai ter que usar a máscara, a luva, melhor dizendo, equipamentos de frio para se sustentar naquele ambiente, né? Então, quando a gente fala de sair, de voltar à normalidade, a gente tem que entender, mentalmente falando, de que esse novo normal vai ser acompanhado de uma espécie de kit COVID. Kit COVID. Que ele é físico, né? É a máscara, é a luva, é manter a distância. Isso enfim, vai ser Ô, geral, Rubens, né? então, assim, ó, entrando nesse assunto de família, de convívio, da convivência, né, com as pessoas no trabalho, as pessoas no âmbito familiar. Igual que eu tenho a pergunta aqui, ó, da Lívia Moura e a Dedéia Marques. Como o período de pandemia para os idosos, né? Para conscientizar os idosos. E os familiares, né? Porque as pessoas não estão acostumadas, né? Os familiares, principalmente, que é um abraço, um beijo, tá junto sempre. Como conscientizar, como lidar nessa quarentena, né? Nessa questão dos familiares? Sim, sim. A gente tem diferentes tipos de idosos também, né? Igual eu particularmente, falando um pouco do pessoal aí, meu pai já tem 70 e lá vai cacetadas, minha mãe 60 e tantos anos, mas os dois, assim, graças a Deus, são muito lúcidos em relação a tudo isso que está acontecendo, se resguardam, né, na medida do possível, então é fácil, tá mais fácil. Mas a gente sabe que tem aqueles idosos que já estão trabalhando com aquela ideia do, eu vivi até aqui, então, né, que vier é Já é. lucro, e aí vai para cima, Se tiver que e aí pegar, vai vou para cima. pegar e acabou, né? Acabou, e vai com tudo. Mais difícil, né? É mais difícil porque a gente tem ali uma estrutura mental já muito formada, uma ideia de mundo já estabelecida e entra no que a gente falou. Aí já, quando eu chego ali na fase mais avançada, uma idade mais elevada, eu já trabalho muitas vezes com essa ideia de, não, enfim, que é algo mais difícil de a gente controlar. O ponto que é importante ressaltar aqui é assim, o idoso, principalmente aquele bem mais idoso, às vezes a gente tende a tratá-lo como criança, né, Fernando? Como meio de forma infantilizada. E isso não é bacana, isso não é saudável para o idoso, né? Igual a gente vê muito vídeo de brincadeira com o idoso, dando a entender assim que é uma criança. O idoso não é uma criança, isso é uma falsa ideia, né? Uhum. Pelo contrário, o idoso tem ali o crivo dele, sabe, entende as coisas do mundo. Eu Só é penso teimoso. que a melhor forma. O quê? É bem teimoso, né? Então, teimoso. Mas eu Não penso que a quer... melhor forma de lidar com o idoso não é através do argumento verbal, tá? Porque o idoso, ele, como eu disse, já tem ali a estrutura de pensamento dele muito enraizada. Mas com o idoso é o toque, né? Então,
Eu acho que é um bom momento para principalmente quem filhos, né, que são mais distantes e que estão convivendo do mesmo espaço, porque vamos falar bem a real, se a pessoa convive no mesmo ambiente, numa mesma casa, essa coisa do toque, do abraço, isso vai acontecer, né? A pessoa já está dividindo ali o mesmo espaço. É, verdade. Então é demonstrar carinho por esse idoso. Quanto mais eu demonstrar carinho por esse idoso, preocupação por esse idoso, eu tendo a conseguir conquistá-lo, tá, dentro dos meus objetivos ali. Ô Rubens, tem duas perguntas aqui que eu acho que é parecidíssimas. Quais são os pontos positivos do novo normal? E. Ah, não, eu pensei que era. Essa daqui é da Luana. Quais os pontos positivos do novo normal? E a outra é: o período de pandemia, não consigo dormir antes das 3 horas da manhã. Mesmo tentando estar ativo durante o dia, isso seria um fator da ansiedade ou não? É da Vânia, da Personal. Sim. Então, respondendo à primeira pergunta, que é os pontos positivos, né? Os pontos É, positivos. Eu sempre vou naquela linha, Fernando, em cima do muro, por quê? Para quem? Né? Para quem? Para o todo, eu acho que tem a questão de repensar muita coisa, né? Se a gente for pensar em funcionamento de economia, por exemplo, essas coisas que a gente está, isso que a gente está fazendo aqui, uma live, coisas virtuais, eu acredito que é um ponto positivo, porque você reduz ali a necessidade de locomoção, consequentemente você reduz a necessidade de carros se deslocando para lá e para cá, poluição, enfim. Eu vejo isso como um ganho, vejo como positivo. Vejo como positivo esse período em que as pessoas estão passando mais tempo juntas, né, porque é onde as relações vão se estabelecer ou vão se encerrar. Então, eu creio que seja um período de teste mesmo, aí, um teste. Então, é difícil eu dizer assim, pontos positivos sem a gente ter ali um parâmetro do para quem. Mas, de um modo geral, como sociedade, falando aqui do Brasil, eu acho que um dos pontos talvez seja essa coisa inclusive, tem uns estudos que falam que a gente adiantou, acho que 4 ou 5 anos de questões tecnológicas. Né? Então, eu vejo como um ponto positivo. Coisas que iriam acontecer daqui a 4, 5 anos, a pandemia antecipou. eu acredito que até a questão do home office antecipou bastante. Eu acho que muitas empresas, eu acredito que vai adotar esse método. Eu acho que abaixa um pouco o custo das empresas, né? Flexibilizar também, acho que a qualidade de vida para as pessoas que trabalham home office, acho que vai aumentar muito. Eu acho que esse home office que aconteceu nesse momento de pandemia, ele veio para ficar. Acho que antecipou e ele veio para ficar. Muitas pessoas vão acabar aderindo e muitas empresas vai aderir também. Porque é uma forma de você reduz muito o custo de pessoas que não precisam estar lá, né, na empresa, no ambiente físico, né? Sim, E, sim, e, a sim. outra, e a outra, acho que é da ansiedade lá da Vânia. É, Eu acho que eu não do sei, sono, né? que ela acorda, ela não consegue dormir antes das 3. Ela tá igual eu, mano. Eu ainda durmo um pouquinho mais cedo. Então, pegar no sono é um ponto, né? Aqui eu separei quatro aspectos que é importante quando a gente fala de ansiedade, para a gente destrinchar um pouco, né? O sono é um deles, né? Eu vou só falar rapidamente os quatro e a gente chega aqui no sono. Assim, enxergar perigo em tudo, né? Enxergar perigo em tudo. É o que a gente falou no começo da live. Não é a ideia aqui ser, vou ser otimista, vou acreditar que nada vai acontecer, enfim. Não é isso. É organizar as preocupações, né? Organizar de alguma forma essas preocupações. É o mesmo que um exemplo, eu vou dirigir, e todo farol que eu paro, eu fico pensando que alguém pode vir atrás e dar uma cacetada no meu carro, né? Então, assim, você imagina, eu vou fazer um trajeto aí diário, que eu vou pegar 50 faróis por semáforos, né, por dia. Se cada semáforo tiver esse pensamento, cara, eu vou enlouquecer, né? Vai vir um caminhão atrás e vai cacetar meu carro. Não dá. Então, o enxergar perigo em tudo não é descartar o perigo. Diferente. Você, Quando eu falo, ô deixe. Rubens, desculpa, enxergar o perigo em tudo, pode ser que a pessoa acarreta por uma síndrome do pânico? É o No início? extremo, sim.
É o início, talvez no extremo, quando a gente vai avançando, avançando esse tipo de pensamento intrusivo, de ver perigo em tudo, cara, isso quando chega no extremo, bate ali a síndrome do pânico mesmo, né? Sim. É uma das possibilidades. Então, enxergar perigo em tudo é um ponto. A gente tem que avaliar o que cabe a gente entender que é perigoso e se resguardar, né? Que aí a gente adota uma postura normal. Quando eu me resguardo do perigo, ou quando eu me preparo através do medo, ou por medo do medo, para enfrentar situações de perigo, então eu estou agindo de forma normal, né? Natural. O assalto à geladeira também está muito constante agora, né? Então a pessoa canaliza ali as emoções dela em alimentos, comida, né? No meio da madrugada, enfim. É um ponto também que é bom estar alerta, o quanto disso é um gatilho para você talvez maquiar emoções como o medo mesmo e as próprias preocupações. Pensamentos intrusivos, que são esses que vêm sem a gente querer. E as alterações no sono, que é o que a Vânia colocou, né? Alterações no sono é um ponto muito importante, é bom ficar ligado, porque naturalmente tem pessoas que já têm mais dificuldade, né, de pegar no sono. Então, quando a gente está num cenário em que o medo e a preocupação está bem latente, está aparecendo ali com frequência, a tendência é a gente ter também problemas de alteração de sono. Eu só não sei se essa pergunta tinha algum complemento. Agora, sim, não é interessante que a pessoa durma só 3 horas, só consiga pegar no sono 3 horas da manhã, É, né? ó, eu acho que você respondeu também a pergunta aqui do Júnior, acho que é Júnior Jojo 10. É normal sentir medo, mas sem saber o motivo e por que está sentindo? Eu acho que já vai de encontro com o que Sim, você respondeu, né? sim, sim. É normal. Aí é onde, Fernando, aí é onde entra, porque assim, psicologia é uma ciência que ela é inclusive vista de forma muito distorcida, né? Então ainda tem aquela ideia do assim, procura um psicólogo quem é louco, né? Quem é Já ouvi louco, muito isso, já ouvi muito isso. quem tem problema mental. Se a gente pensar a normalidade da forma como a gente raciocinou no início da live, de que normal é somente os meus comportamentos que resguardam a minha segurança e a segurança do próximo, Fernando, eu, você, todo mundo que está aí na live, pessoas maiores de idade, enfim, com certeza já saiu numa festa e já entornou o caldo, já tomou todas, né? E depois talvez pegou o carro para dirigir, ou não, mas comportamentos que vão contrário a essa coisa da normalidade, todos nós, ao longo da vida, nós adotamos. Seja na hora de atravessar uma rua sem olhar o semáforo, seja... Então, isso é inerente, isso acontece, né? Então, ninguém é normal, cara, 100%. Então, quando a gente fala de É o medo equilíbrio, sem né? saber os motivos, é importante também, como a gente disse, organizar. No final da live eu vou deixar um conteúdo lá nos meus stories, justamente para tentar organizar essa coisa das preocupações, né, além do exercício que eu propus no início. Não, depois você deixa, vamos deixar na descrição as pessoas que quiserem entrar em contato com o Rubens para, né, talvez fazer uma consulta com ele, vai ser muito importante. Eu sou apaixonado pela essa área de psicologia. Eu tive na faculdade, infelizmente só foi um semestre, mas eu sou muito, muito, muito ligado a essa ciência da psicologia. Bom, Rubens, esse período, você acha, igual a gente falou, você falou dos pontos aí, né? Eu falei até da síndrome do pânico. Você acha que é bem capaz, nesse período de pandemia, aumentar a taxa de suicídio? Então, exatamente, Fernando. Eu acho que esse ponto que você colocou é um ponto importante para a gente entrar num tópico que eu queria e quero, né, que a gente fale um pouquinho nessa live. Ainda que seja um conceito da psicanálise, que não é minha linha de atuação, mas eu gosto muito desse conceito, por isso eu vou explanar um pouco sobre ele, que é a ideia da pulsão de vida e pulsão de morte, né, Fernando? Pulsão de vida e pulsão de morte. Então, o que são essas pulsões? Vamos pensar que todos nós, Fernando, independente, cara, de religião, de onde nasceu, o ser humano em essência, todo mundo é igual, né? Não existe, quando a gente fala de funcionamento cerebral, funcionamento cognitivo, nós somos idênticos, idênticos, idênticos. Então, a pulsão de vida, né? A pulsão de vida, que é a normalidade. Normalidade. Em tese, a gente tem que viver
para preservar a nossa espécie, para assegurar que todos vivam bem, né, o bem-estar coletivo. Então, quando eu ajo com prudência, quando eu me acautelo, quando eu vou com calma numa situação para não ultrapassar um limite que é meu, ou um limite, um espaço que é do outro, né? Por exemplo, a gente tem agora as manifestações. O bicho está pegando feio, só que fugiu da normalidade. É. Porque você tem. Todo mundo está correndo risco, cara. Todo mundo que está nessas manifestações está correndo risco. Então, tudo que bota em risco a minha vida ou a vida do próximo é o que a gente chama. É um conceito da psicanálise, mas que eu gosto de usar, que é a pulsão de morte, né? Pulsão de morte. Então, eu coloco em risco, eu me arrisco. O oposto disso é a pulsão de vida, quando eu sou prudente, quando eu sou cauteloso, quando eu cuido dos meus pensamentos para não deixar eles virarem pensamentos ansiosos e me fazerem mal, ou fazerem mal para, às vezes, alguém que está ali no meu convívio. Então, às vezes, eu estou pilhadão, chego em casa e tome ele cacetada em quem não tem nada a ver, né? Então, eu estou agindo com a minha pulsão, com a pulsão de morte, eu tô causando desgaste no ambiente, no meio. Então, quando a gente fala de pulsão de vida e pulsão de morte, justamente o que você falou a respeito do suicídio, né? O suicídio, ele é a última instância da pulsão de morte. Então, é aquela pessoa que já abusou, muitas vezes, de uma série de fatores outros, né? E para suprir alguma questão emocional, e, por fim, vendo que nada supriu, né? Nada supriu, foi lá e se matou, né? É o ápice da pulsão de morte. Então, isso é um conceito importante. O que você está falando cara, é importantíssimo. Porque não só a questões relacionadas a aumento de taxa de suicídio, como o elevado número de estresse, o aumento do número de estresse, o estresse pós-traumático é outra coisa que também vai logo aí aparecer nas pessoas, que é essa coisa do eu me resguardei, agora eu tenho que sair, fico cabreiro com tudo que está acontecendo. Mas eu acredito que sim, respondendo a sua pergunta, é possível, desde que a pessoa se cuidar, organizar esse pensamento, tiver uma rede de apoio que talvez ajude ela nesse sentido, aí não. Mas é algo possível, sim. Eu acredito que. É como eu te falei, eu que ando nas minhas ações aí, eu percebo que o clima tá, assim, tá pesado na questão das pessoas, tá bem sensível, sabe, Romulo? Eu percebo que as pessoas estão muito emotivas, que as pessoas estão muito sensíveis. Então, eu acho que é bem. E outra, essa insegurança, né? Que não deixa abaixar um pouco a bola, né? Da perspectiva de melhora. Sim. Ó, o pessoal tá falando muito do exercício que você prometeu, hein? Não vai esquecer. Para você colocar ele só falou do exercício, mas ele não falou ainda. Ele falou que ia deixar para o final, tá bom? Apesar que nós temos, como aqui no Instagram é limitado, então só tem 1 hora e nós já estamos faltando 15 minutos. Como o papo tá tão bom que a hora voa. Passar rápido, né, Fernando? Né? Eu nem imaginava que já tinha passado tudo isso. Passa Mas rapidinho, cara. bacana. Eu acho que, assim, dentro do que a gente está conversando, é um tema que é interessante quando a gente tem uma abertura para poder falar sobre, porque a gente desconstrói também, Fernando, essas ideias que a gente falou de loucura, normalidade, bem-estar, enfim, são conceitos que no dia a dia a gente vai adotando de um jeito torto, né? Quando a gente para ter uma conversa como essa, é bacana porque a gente refina um pouco mais esses conceitos, principalmente o conceito de normalidade. Esse é um que se todos entendessem que normalidade envolve a segurança sua e do próximo, e que isso é o suficiente, a gente já viveria muito, muito bem, né? Muito melhor. Mas a pessoa vai procurar normalidade, muitas vezes no quê, Fernando? No padrão que ela foi criada, né? O padrão de criação dela é o padrão que ela entende como padrão de normalidade. Então, isso às vezes acaba distorcendo aí a compreensão da pessoa em relação ao todo da normalidade. Eu não posso me valer de um estilo de criação que eu tive para viver em sociedade e achar que a regra que eu aplico para mim, na minha família, no meu quadrado, né, vai servir para a vida e para todas as outras pessoas. E não é assim que funciona. E quando a gente tem esse espaço igual esse aqui que você propôs, que eu achei também muito bacana,
A gente amplia bastante isso. Então, essa coisa do normal, cara, é muito, muito, muito interessante a gente falar. E o normal associado à ansiedade, como eu disse, a gente busca uma normalidade para segurança, né? A gente precisa de segurança. A gente precisa de segurança. E a gente está num momento de extrema insegurança. Então, Né? nós estamos. O período de pós-pandemia vai ser um período pós-traumático, você acredita nisso? Tem alguns estudos que estão indicando isso, né? De que é provável que a gente entre num quadro de estresse pós-traumático. Então, o estresse pós-traumático, ele é o quê? É o estresse após um trauma. Eu duvido um pouco que possa ser aplicado nesse sentido, esse conceito, porque esse trauma, ele não aconteceu, não é como um assalto, né, Fernando? Que o cara vem e coloca a mão na cabeça, depois de 10 minutos, e você leva aquilo como um trauma para a vida. O que a gente está vivenciando é um novo modo de funcionamento, né? Um novo modo de normalidade. Então, não vou dizer assim que isso vai se aplicar a todos, essa coisa do estresse pós-traumático. Vai depender de como a pessoa está interpretando esse momento. Para quem está sofrendo muito, para quem a coisa está muito pesada, aí sim é mais complicado. Por isso que tem que se cuidar agora, né? Não adianta esperar chegar um momento, e muitas pessoas estão com esse pensamento, né? As coisas vão se ajeitar. Não, as coisas não vão, as coisas não se ajeitam com uma virada de chave, ou com uma vacina quando chegar. As coisas se ajeitam dia a dia conforme você vai modelando o seu conceito de normalidade dentro do meio que você está, né? É, Respeitando o outro. Uma coisa que você vai ver em breve é a coisa da máscara. Eu imagino, né, que vai acontecer em breve. As pessoas vão começar a entrar em embates por conta do uso da máscara. Porque ainda está aquilo, né? Você vê uma pessoa sem máscara na rua, é aquela coisa mais delicada, né? Ninguém fala. Você não chega e fala. As pessoas não abordam umas às outras em relação a esse tema, o uso de máscara. Esse é uma convenção que é social, vai ter que acontecer, né? Queira ou não, e as pessoas vão começar a entrar em atrito por não enxergarem essa normalidade, não entenderem essa normalidade. não, eu já vejo Normalidade é a isso segurança. hoje. Já vê, né? Assim, como eu tenho o meu estabelecimento aqui, não, como eu te falei no início, é bem complicado o pessoal ter essa conscientização. Eu não sei se é porque, eu não acredito que seja porque seja na periferia, mas infelizmente eu vejo muito, aqui, né, no entorno, assim, eu vejo muitas pessoas não muito descrentes, né? Parece que a informação não está chegando. Então, aí é a pessoa que vive, né? Lembra que a gente falou da pulsão de vida, da pulsão de morte? Então, a descrença, nesse sentido que você exemplificou, é um comportamento voltado para a pulsão de morte, né? Então, a pessoa... Que não significa que a pessoa está se matando ou que ela vai se matar, mas que ela não está agindo dentro de uma normalidade, que é a pulsão de vida, né? A pulsão de Ó, vida. a Vera, ela falou assim que acredita numa mudança de comportamento ligada a valores. Né, a Vera? Vera, talvez, né? Talvez. Valores é algo que a gente adquire, né? A gente, a partir do nosso modelo de criação, né? Então, assim, quando a gente implementa e expressa ideias a partir do que a gente aprendeu, muitas das vezes essas ideias não são aplicáveis na sociedade, e para desconstruir ideias de valores já estabelecidos não é uma pandemia. Eu prefiro mais pensar que, assim, valores, dificilmente a pessoa muda, viu, Fernando? Independente do que aconteça aí na vida dela, valores vêm com a gente, morrem com a gente. Ou melhor, vêm com a gente não, são criados, né, ao longo da nossa história e tendem a morrer com a gente. É Aí a gente verdade. só vai se comportando de modo a adaptar. Então, não sei, Vera, não sei que tipo de valores, mas a gente vê, é difícil. Recentemente, Fernando, no programa, o Emicida não, acho que era o Emicida, assim, se eu não me engano foi o Emicida, estava falando, eu não acredito, eu concordei muito, e achei muito interessante que ele falou que com uma mudança, com uma virada de chave, ou com algo que estimule essa mudança. A mudança vem de dentro, né? De dentro. A mudança está Então, aqui e ela... eu acredito também, viu? É muito. Mesmo tem vários acontecimentos no mundo, né? E
a humanidade... porque essa pandemia não é a primeira que a gente passa, né? A gente Entendeu? já passou outras 4 praticamente, né? E você vê que não foi isso que mudou. A gente se adaptou, né? A última que a gente conhece, né, que é a mais recente, foi a AIDS, né? Eu lembro que quando o epicentro da AIDS estava latente, né? Só se falava disso, e se falava como prevenir, e tinha muitas ações, né? Sobre a prevenção da AIDS. Hoje você não vê tanto, você não vê se falando tanto como antigamente, né? Na década de 80, né? Década de 90, assim, era bem forte essa questão. Mas, e Sim, não mudou. E você vê que, se você vê a trajetória da humanidade, parece que piorou, né? As pessoas estão mais egoístas, né? As pessoas estão mais antissociais, né? Eu acho que a tecnologia atrapalhou um pouco isso, ao mesmo tempo que a gente tem essa de falar com uma pessoa do outro lado do mundo, mas as pessoas que estão perto, próximo, a gente não tem essa ligação, né? Hoje, antigamente, na nossa época não tinha isso, né? A gente ia na casa do outro, conversar, bater papo, né? Não tinha essa questão da tecnologia. Hoje tem muita tecnologia, muita informação e pouco contato, né? Pouco contato. sim, sim. Isso tá se modelando à medida em que as coisas vão acontecendo, né? Então é isso. Por isso que não dá para trabalhar com a ideia de que vai chegar no momento da busca. A busca pela normalidade é algo que é irreal. Ficar buscando uma eterna normalidade ou chegar num estado de normalidade, que é o que talvez as pessoas esperam voltar, não existe, né? Essa coisa que você falou da qualidade das relações. Realmente, a qualidade das relações talvez não sejam mais como eram antes, por uma série de fatores, e entre eles a tecnologia, né? Então, a gente tem uma geração nova que nasceu já em momentos diferentes do nosso, que já pensa as relações de outro modo, né? Que já pensa as relações de um modo mais dinâmico. Quando vou gravar vídeos, Fernando, eu tenho um sério problema que, assim, eu sei que é normal e é natural, as pessoas têm tempo para as coisas, né? Só que as pessoas querem as coisas de forma muito rápida, muito ágil. Então, você às vezes vai gravar um vídeo de 5 minutos, você já pensa assim, pô, será que a pessoa vai parar para escutar 5 minutos do que você tem a A agregar? geração Z, ó, a geração Y nem tanto, e a geração Z então piorou. É 30 É. segundos. Então, assim, tem que entender o que isso que vem acontecendo, de certa forma, vai, né, talvez fazer com que, independente da geração que a pessoa nasceu, chegar numa normalidade comum de convívio entre diferentes faixas etárias, enfim. Eu acho que isso é um ponto, é uma pergunta que foi feita na live. Um dos pontos positivos é isso. Eu acho que, assim, a conscientização, no sentido do que está acontecendo, ela vai ser necessária independente da forma, da criação, da forma como a pessoa nasceu, da época que ela nasceu, melhor dizendo. Então, acho que é um ponto positivo, quando você tem algo comum e precisa ser atingido por diferentes categorias, né? E eu acho que isso é legal. Ô Rubens, eu vou falar para você o seguinte, eu vou pedir para você deixar aqui a sua rede, para as pessoas entrarem, para você deixar o vídeo lá com a dica, tá? Eu espero que o pessoal, porque já está chegando no final, né? Infelizmente Tá, passou rápido, claro. porque o pessoal está Sim, querendo sim. a dica que você falou que você ia deixar. Aí você vai ter que fazer um vídeo e deixar para a gente encaminhar aqui para o final, porque já está acabando, e senão aí Tá. perde, né? Tá bom? Não, tranquilo. Eu deixo sim lá no próprio Instagram. É um questionário simples, que a gente chama de questionário de autocuidado. Ele é bacana para a pessoa ter ali, parametrizar, ou melhor, organizar essas preocupações, Fernando. Isso, aí você deixa, eu vou compartilhar também. Eu quero aqui agradecer, né, você ter aceitado o convite de fazer essa live comigo. E é muito importante porque a gente cuida muito do corpo, né, mas esquece um pouco da mente, né? Eu que sou karateca, posso dizer, os dois trabalham juntos, né? Você tem que ter uma mente sã e um corpo sã, né? Então, a ideia de você trazer esse novo normal é para a gente trabalhar essa questão da mente mesmo, né? Da saúde mental, né? É muito importante. Quem comanda o corpo é a mente, né? Não tem como você querer levantar da cama se sua mente não está bem, né?
E Sim. eu agradeço muito. É uma área que me chama muita atenção, eu gosto muito. E eu fiquei muito feliz de participar, de você aceitar o convite, viu, Rubens? Não, que isso, Fernando? Pô, tamo junto sempre, cara. Quando você achar que deve retomar aí qualquer assunto ou se segmentar, só me chamar, a gente vai falar sem dúvida. Mais uma vez, Olha que eu vou parabenizo o chamar, hein? trabalho Olha que que eu vou você... chamar, hein? Não, fica à vontade. Parabenizo mais uma vez aí o trabalho que você está fazendo, em especial, sobretudo aí no Parque Fernanda, bairro que eu Obrigado, nasci, obrigado. cresci, tenho orgulho de ter aí amigos daí ainda, minha família aí, parte dela, né? E, enfim, no que eu puder contribuir no sentido aqui de questões da psicologia, eu sem dúvida vou fazer. Para hoje, a única coisa que eu gostaria, assim, que se cada um saísse dessa live, mesmo quem só passou ali para dar carinho, porque tem, né? Passa ali só para dar as caras e sai. Mas, enfim, quem está até agora no final, normal, normal, é quando eu me resguardo e quando eu resguardo o outro, né? Isso é o normal. Resguardo, eu me resguardo e resguardo o próximo, meu amigo. Não fiz isso, eu estou agindo fora do normal, tá? E perrengue aqui na cabeça, pensamentos e preocupações, Fernando, todo mundo tem. A questão é organizar. Tá bom, Rubens. Uma boa noite para você. Obrigado, viu, mais uma vez. Eu fico muito feliz de ter amigos como você, como outros que sempre estão na prontidão para quando eu preciso. Eles não pensam duas vezes em poder me ajudar, né? Eu fico muito feliz de ter amigos, de ter construído esses amigos ao longo do tempo que pode ter, que me ajudam de uma forma ou de outra. E você é um deles, tá bom? Obrigado, Fernando. Um abraço e obrigado a todo mundo que ficou até agora, aqui até o final, e quem participou também, enfim, tá? Não esquece do vídeo lá, hein? O pessoal tá cobrando aqui. O pessoal quer a pílula do Rubens. Vai, para dar uma segurada na ansiedade, né? Isso Beleza, aí. Rubens. Prazer, cara. Um abraço. Um abraço, cara. Tchau. Tchau.